Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Direta da 98 Live com a Rede Mais Record TV. Muito bem. Nós estamos no ar. Eu estou aqui tentando ouvir nossa vinheta, mas ela estava baixinha. O microfone que está alto, mas agora eu já consegui acertar isso tudo. Agora sim. 98 Talks. Seja bem-vindo, boa noite para vocês que nos acompanham pela 98 FM e também pela Rede Mais Record TV, aqui nos nossos canais em quase 250 cidades do estado. A gente oscila, Paulo, porque tem umas cidades que o pessoal vai lá e vandaliza os nossos transmissores. Você acredita que acontece isso? Tem cidade que o pessoal invade lá para fumar aquele negócio que a gente não pode falar no ar nessa hora e bota os nossos transmissores, desliga o transmissor e tem que o cara sair daqui de Varginha, pegar um carro, sair lá de Montes Claros ou sair de Juiz de Fora e ir lá para replugar o negócio, porque tem gente que faz isso hoje em dia para sacanear com a cidade inteira, né, que fica sem nossa programação. Então tem dia que oscila, tem dia que a gente tá com 245, tem dia que a gente tá com 250, mas vamos que vamos. Boa noite, Paulo Leite. Bem-vindo ao nosso Talks desta terça-feira, dia 21 de dezembro de 2021. Boa noite, Luiz. Boa noite, Antônio Claré Júnior. Eu gostaria de saudar Antônio Claré Júnior comemorando a nova imagem que ele hoje inaugura. Ele sai daquela imagem âmbar que ele vinha trazendo nos últimos dias e passa por uma imagem muito bem produzida. Provavelmente ele contratou algum light designer para que pudesse fazer a sua imagem ficar tão bela, tão garbosa e elegante. E na figura de vocês dois eu vou saudar todos aqueles que nos acompanham, tanto pela 98 FM, Live e Rede Mais HD. É um prazer estar aqui. Muito bem, Antônio Claré Júnior, como disse Paulo Leite, está com a imagem mais top hoje. Tudo bem com você? Boa noite. Por que você anda tão sumido do nosso convívio, Antônio Claré? Boa noite para você, eu já estava com saudades. Boa noite, Luiz Fernando Rocha, Paulo Leite. Eu não estou sumido, é porque o dezembro ele vai se aproximando do final e é impressionante, né? A sua agenda vai tendo contornos quase que de um líder político, né? Todos os dias tem alguma coisa familiar, de amigo, de trabalho, e o negócio vai chegando num nível que eu estou louco para chegar dia 26 de dezembro. Vocês não sabem o quanto eu desejo 26 de dezembro. Sobre minha imagem, não mudei nada. Talvez vocês estão achando a minha cutis mais bonita, talvez estou mais rejuvenescido, talvez pensando aí na passagem de ano, me deu um up aí, uma energia, mas não mudei nada, não. É saudades mesmo que vocês estão de mim. Nós estamos com up e top na abertura do programa já, para o pessoal que está em casa acompanhar nossa nova terminologia. Claré, eu vou te dar uma cutucada agora com o que eu dei ontem para o Paulo Leite. Paulo Leite ontem deu uma desdenhada. Cutuca com carinho. Cutuca com carinho. Com carinho. Paulo Leite ontem deu uma desdenhada, porque nós cruzeirenses estamos mais felizes com a chegada do fim do ano, porque nós estamos vendo uma luz ao fim do túnel. Essa luz pode ser realmente positiva, pode não ser, enfim, não sabemos, mas houve uma movimentação nesse fim de semana, você obviamente acompanhou isso, porque o mundo inteiro só fala nisso, e o Paulo Leite deu uma desdenhada do negócio, rapaz, um negócio absurdo. E eu falei, eu fui tão gentil aqui, parabenizei vocês pelos títulos que vocês receberam, vocês venceram, né, conquistaram nesse fim de ano, e o cara veio dando a detonada e sem nenhum tipo de elegância comigo, falando que o meu time foi leiloado por R$1 para uma pessoa. Eu achei um absurdo. O que você acha disso? Eu vou deixar a Claré falar e depois vou ter o direito à réplica, porque isso que você falou é uma injúria, calúnia e difamação. Mas vamos lá, doutor Claré. Bom, eu sou atleticano, nascido e criado, tenho muitos amigos cruzeirenses, sou daquela linha que quer sempre a paz, né? O futebol é a coisa menos importante, a coisa mais importante dentre as menos importantes da vida. Então, hipótese alguma, eu misturo, mas é muito bom, é muito agradável e saudável a zoação, né? A brincadeira. E assim fiz nas últimas semanas com vários amigos meus. Então, isso tudo é uma grande brincadeira que vale a pena até para a gente parar de pensar
nas coisas ruins, né, que a gente vive aí na política, na economia, e tem aquele momento de prazer que até o mais pobre do Brasil se diverte com o futebol. Então, é o circo do povo, né? Então, dito isso, avaliando a questão do Cruzeiro, eu vi com muito bons olhos, sabe? Eu acho que é uma inovação no futebol brasileiro. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Esse SAF, que é essa Sociedade Anônima de Futebol, espero eu que seja a saída para o futebol brasileiro. Nós temos alguns poucos times que vão bem sem o SAF, como o Galo, como o Flamengo, como o Palmeiras, mas é a minoria. É a minoria mesmo. O Galo, inclusive, deu lucro, né, de 5 milhões de reais no ano de 2021. E você vê, ganhando muita coisa, enchendo o estádio, deu lucro de 5 milhões de reais. O Cruzeiro estava no fundo do poço, a verdade é essa. Eu tenho muitos amigos cruzeirenses, não tinha saída. E aí vem o Ronaldo Fenômeno, que eu acho que é muito positivo, né, ser ele, porque tem uma ligação com o Cruzeiro, né, ele começou lá no Cruzeiro, pelo menos na parte profissional, ele começou lá. E aí coloca ali 400 milhões na verdade ele não vai colocar 400, né, 90, depois mais alguma coisa, e assume solidariamente a dívida. Eu acho positivo, eu faço, de verdade, eu torço para que dê certo, porque eu penso que é o futuro do futebol brasileiro, esse SAF aí. Agora, o Cruzeirense tem que cair na real, né? Pega aí o Valladolid, que é o outro time do Ronaldo. Tá lá na Série B. Você não vai parar antes do agora, você não vai comparar Cruzeiro com o Valladolid. Não posso comparar, não posso. Cruzeiro é um gigante do futebol, Valladolid é um time pequeno da Espanha. Mas o que eu quero dizer é que o Ronaldo pegou o Valladolid quebrado e hoje ele já está bem financeiramente, mas não significa que apresentou um futebol sensacional, muito pelo contrário. Então o Cruzeirense, o que ele tem que esperar agora é o quê? Uma gestão séria, sustentável e que daqui a alguns anos talvez ele chegue no patamar que o nosso Galo triplê alvinegro está no momento. Paulo Leite, pode falar agora, Paulo. Você não quer Não. O que eu quero dizer é que você foi injusto na sua colocação. O que eu disse, e disse indignado com a realidade. Por que é que deixaram saquear, roubar? O que uma gangue que se instalou no Cruzeiro, e eu sou atleticano, eu estou falando com a maior tranquilidade, instalaram dentro do Cruzeiro uma gangue de afanadores, de ladrões. E um conselho do clube e os apaixonados pelo clube nada fizeram, permitiram que os ladrões lá ficassem em troca de títulos. É o rouba mais faz. Claro, evidente. Esse é o rouba mais faz. Mas eu vou ter que sair em defesa da torcida, até para a gente parar com esse assunto, porque não tem nada a ver com esse programa aqui, mas a gente gosta de uma provocação, tem que sair em defesa da torcida, né? Não havia transparência para que soubessem o que estava acontecendo lá. Somente os conselheiros, aquele pessoal que estava lá dentro e que tinha acesso, ou poderia ter acesso a isso, é que teria realmente que ter feito alguma coisa e não fizeram porque não tinham interesse em fazer, como em outras equipes também. Como eu já disse, isso aconteceu durante um tempo, se recuperaram, voltaram, subiram, cresceram, apareceram mecenas, apareceram investidores. O Cruzeiro não deu essa sorte e agora, quem sabe, não está sendo realmente o momento da virada. Mas foi só uma provocação mesmo, para que a gente possa começar com o nosso programa, sempre com o oferecimento da nossa Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção. Para a sua empresa, você acessa distribuirhigiene.com.br. Na nossa produção está sempre o nosso Victor Duarte. Você acompanha tudo pelo site 98live.com.br. Se quiser participar conosco, vá lá no cantinho esquerdo, lá de cima, para quem está no desktop, clica lá naqueles 3 pauzinhos que tem lá, tem a aba chat e você vai poder escrever a sua mensagem, nós vamos ler aqui durante o programa. Se quiser fazer isso pelo Twitter também, no Twitter oficial da Rádio 98, você vai lá e digita o hashtag 98Talks, também nós vamos receber sua mensagem. E por fim, no WhatsApp, o 31 99316 9898, é o Vitão que está lá filtrando, tem dia que filtra, tem dia que ele não quer, a gente fica aguardando a sua mensagem. Quem sabe a gente não consegue ler ela aqui se ela for bem educadinha, né, gente? É sempre se ela for bem educadinha, porque como é que a gente fala? De grosseria a gente já não está querendo mais, não. Muito bem. Senhores, nós tivemos uma divulgação de um número interessante hoje, que eu quero trazer como primeiro assunto aqui para a gente discutir. A indústria mineira deve crescer 10,15% em 2021. Esse é o balanço divulgado hoje pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, com a projeção do crescimento do PIB do Estado.
O PIB, obviamente, para quem sabe ou para quem não sabe também, é a soma de todas as riquezas produzidas, nesse caso específico, por cada setor da indústria. Essa que eu disse aqui agora, 10,15%, é a média geral do PIB da indústria para o Estado. Os destaques em Minas são a indústria de extração de minérios, que cresceu mais de 16%, e a indústria de transformação com alta de quase 12%, além da construção civil, sempre em alta também, né? Com um crescimento considerável esse ano em relação ao ano passado. Só em Minas Gerais, todos esses 3 índices ficaram bem acima da média nacional. Era de se esperar, Paulo Leite e Antônio Claret. A gente teve alguma surpresa nessa divulgação? Ou o que se desenhava era que realmente a gente teria um crescimento maior, até porque ele é em cima de uma base ruim do ano passado, né? Primeiro, eu hoje estive na FIENG, nessa coletiva de imprensa, conversei com o presidente Flávio Roscoe, acompanhei detalhadamente o que os economistas da FIENG colocaram, o que disse o presidente Flávio Roscoe. Existe sim em Minas Gerais um ambiente de desenvolvimento transformador. Nós sabemos aqui as medidas adotadas para a desregulamentação da economia, o Minas Livre para Crescer e outras tantas medidas que foram adotadas para que os investimentos voltassem a ser atraentes. O presidente Flávio Roscoe, por exemplo, disse, eu não falarei o nome, mas 9 grandes empresas brasileiras tentaram nos últimos 10 anos trazer suas instalações para Minas Gerais e não conseguiram. Não conseguiram por conta do mau ambiente econômico que o Estado tinha e que está revertendo. Essa reversão, ela tem alguns fatores muito claros. O primeiro deles é a desburocratização, a facilitação para que você empreenda no Estado. Menos documentos, menos licenciamentos. Salvo engano, 60 e poucos % das atividades foram desregulamentadas e desobrigadas de apresentar documentos que facilitassem a instalação das empresas ou a geração de atividades e negócios e empregos. Uma questão Minas cresceu em 10,25%, enquanto o país cresceu a 3%. E desses 3% que o país cresceu, 1/3 desse crescimento veio de Minas Gerais. Minas Gerais é responsável por 1/3 do crescimento do país. Para 2022, o cenário não é tão otimista. Para 2022, já se fala num crescimento país de 3%, com Minas Gerais trabalhando aí o crescimento país de 1%, com Minas Gerais trabalhando em 3%. Minas Gerais crescerá na indústria, nos níveis industriais e na economia mais do que o país, mais uma vez. Mas aí também porque a base vai ser mais alta, né, Paulo? Vai crescer em cima de uma base maior. Se crescer já está bom, pelo tamanho do desemprego que a gente tem hoje aqui, Luiz, desenhado, né? Existem fatores muito claros colocados pelo presidente Flávio Roscoe e pelos economistas da FIENG. O primeiro deles é a taxa de juros. A elevação da taxa de juros é inibidora para a atividade econômica e todos nós sabemos disso. E o presidente Flávio Roscoe fez uma observação muito clara, muito transparente. O Brasil não tem inflação de demanda. A inflação no Brasil, ela é gerada por outros fatores, energia, combustíveis, logística. E isso, a elevação da taxa de juros não combate. O Banco Central tem uma visão única, unilateral, de que só se combate a inflação com o aumento da taxa de juros. Só que a inflação que se combate com o aumento da taxa de juros é a inflação de demanda. E o Brasil não tem uma inflação de demanda. E essa elevação da taxa de juros será muito elevada, fortemente elevada, para inibir negócios no próximo ano, para inibir o crescimento e desenvolvimento econômico do país. Uma outra questão que ele fala muito claramente é com relação à reforma tributária. Ele disse que essa reforma tributária que lá está é melhor que nem passe, porque ela vai atrapalhar os negócios, ela vai atrapalhar a vida das pessoas. E a gente tem falado isso aqui há quanto tempo já, né, Paulo Leite, aqui no Você mesmo outro dia abordou esse tema. O presidente Flávio Roscoe diz o seguinte: é preciso que se desonere o emprego.
só desonerando o emprego, transferindo a geração de renda que o emprego hoje traz, com os impostos que recaem sobre o emprego, sobre a empregabilidade, transferindo para outros setores, mas não para o emprego. Mas aí cabe um recadinho para o nosso presidente aí, Flávio Rosco. Presidente Flávio Rosco, o senhor que para mim é uma das grandes cabeças aí de Minas Gerais, né? Falando isso, o senhor vai atingir quem pensa no Brasil, quem pensa em Minas Gerais. Porque o povo mesmo, o afegão médio, ele gosta do populismo. Ele vai chamar o senhor, tá preocupado com o empresário. Não é. O Flávio Rosco explicou muito bem nas palavras, o Paulo Leite explicou muito bem nas palavras do Flávio Rosco agora. Você tem que desonerar o emprego, mas para o povão, para o populista, o que ele traz? É benefício para o empresário. Eles querem populismo. Ninguém aqui quer entender como que se gera emprego. Então, é importantíssimo o que o Paulo Leite está trazendo. O Claré, e reafirmando o que você disse, o Flávio Rosco ainda assim, disse assim, e o capitalista sou eu, quando no meu discurso de geração de empregos, faço o maior discurso social de todos. E isso nós já falamos aqui. É preciso se entender que o maior discurso social que se pode fazer nesse país é gerar emprego para tirar as pessoas da informalidade. O presidente Flávio Rosco trouxe um dado, eu tenho ele anotado em outro lugar, não está aqui comigo, mas é um dado acachapante. Nós temos hoje um sem número de empreendedores mascarando uma realidade do desemprego. O cara está indo para empreender porque ele não tem emprego. O presidente Flávio Rosco falou demais. Mascarando não no mau sentido, né, Paulo? Não, mascarando no sentido de que não há alternativa. Sim. Mascara uma realidade. E se o emprego é desonerado, se o empreendedor, se o empresário gerar empregos, essas pessoas da informalidade sairão da informalidade. O número de empreendedores ficará mais selecionado. Mas o Brasil fica com o discurso de que é preciso empreender, é para esconder essa armadilha que nós temos de um emprego que custa caro. Vou mais além, viu, Paulo? As pessoas hoje, o bacana, Paulo, é você ir na internet, eu vim aqui no Tocos e falar assim, não, esse Auxílio Brasil tá baixo, R$200, R$300, R$400, tem que ser 1.000. Ou bacana chegar e falar assim, bens e serviços, como, por exemplo, absorvente feminino, tem que ser dado pelo Estado. Isso é muito cool, né? É cool, é muito legal. Agora, quando você vai falar de emprego, que é o que você está falando desde o início, que foi falado pelo presidente da FIENG, Flávio Rosco, quando você quer desonerar o emprego, para o empregador ter mais oportunidades, para as pessoas terem emprego, mostrarem o seu valor e crescerem e ganharem mais, não, você está ajudando o capitalista. O jornalista Paulo Navarro fez uma provocação ao presidente, dizendo que ele esteve em 2 restaurantes da cidade, os 2 restaurantes da cidade, os gerentes, os proprietários, disseram que o grande problema hoje é mão de obra de baixa formação. E o presidente disse, olha, uma das questões da baixa formação de mão de obra, claro, a pandemia, que deixou as pessoas em casa, é uma delas. Mas uma outra é o fato de que esses auxílios que vêm intempestivamente criam uma bolsa de acomodação nas pessoas. Mas é difícil falar isso, porque as pessoas acham que nós somos contrários a ajudar os que precisam. Não, ajudar tem que ter começo, meio e fim. Só para terminar, Luiz, 2 assuntos rapidinhos. Ele falou sobre a Heineken em Pedro Leopoldo, e fez uma denúncia gravíssima de um erro técnico da decisão do ICMBio. Inclusive, a FIENG contratou especialistas para analisar a decisão do ICMBio em embargar a construção da fábrica em Pedro Leopoldo. Já se sabe de antemão que houve excesso, zelo excessivo, desmedido e erro técnico por parte do ICMBio, e que a FIENG irá até analisar a possibilidade de processar o corpo técnico do ICMBio pela decisão que é lesiva à economia daquela região. A FIENG pensa até nisso. E, para finalizar, falou da necessidade de entendermos a recuperação fiscal o mais rapidamente possível, porque aí sim nós teremos, além de todas as questões da economia de 2022 que não se mostra alvissareira, a questão do problema do Estado de Minas Gerais poderá voltar com a obrigatoriedade do pagamento da dívida ao governo federal, poderá voltar a ter problemas que conseguiu eliminar as duras penas nesses últimos 3 anos.
Ô, Luiz Fernando, se você me permite só pegar uma brecha aí no Paulo Leite, que ele falou sobre a Heineken, né? Uma tristeza muito grande, né? A fábrica ter se manifestado dizendo que não vai mais fazer em Pedro Leopoldo, vai fazer em Minas Gerais, mas não vai fazer em Pedro Leopoldo. Falo tristeza pelos Pedro Leopoldenses, né? Cidadãos até que inclusive nos acompanham aqui. E isso abre um espaço para uma discussão, um debate importante. Traz aí o Paulo Leite, que a FIENG estuda analisar, talvez processar, não sei quais as palavras que ele usou, os técnicos, né, do ICMBio. A gente tem que começar a entender que a técnica, a ciência, tem que estar acima da política, né? Mas não significa que técnicos são deuses. Tá? Existe a ciência, por exemplo, da área deles, existe a ciência econômica, existe a ciência política, existe a questão da sustentabilidade. Então, quando, por exemplo, o Bolsonaro, numa grande infelicidade, né, penso eu, falou lá sobre a loja da Havan, né, que quando encontraram o azulejo e travaram a loja da Havan lá no, não sei se foi no sul do país, enfim, ele ripou todo mundo do IFAM, ele trouxe, foi infeliz nas palavras, por óbvio, mas isso todo mundo bateu. Agora, quando tem uma situação dessa, né, onde a gente deixa de ter uma grande fonte de empregos ali para a região, ninguém lembra, né, do outro lado, que talvez valha a pena sim aprofundar para entender se essa verdade dos técnicos, né, se ela não tem que ser colocada numa balança da ciência econômica também, porque a gente precisa de equilíbrio na vida, equilíbrio, porque se a gente for preservar absolutamente tudo, nós não vamos avançar em remédios, não vamos avançar em dignidade, em qualidade de vida. Aliás, sou contra a preservação, sou a favor da conservação, que é bem diferente da preservação. Vamos buscar a sustentabilidade, gente. Se a gente colocar os técnicos como deuses, não pode, porque aqui tem um risco e tal. Bom, vamos avaliar esse risco, vamos sentar aqui, vamos conversar. Mas acabou que afasta o investimento. Essa é a questão que nós falamos ontem, Claré. A questão não está simplesmente no se é certo ou se é errado, ela está no diálogo, que não houve, né? Mais uma vez nesse caso e em outros vários casos que a gente viu, que isso foi mais uma guerra, que a gente pode dizer assim, declarada pelo governo a entidades do próprio governo, né? Foi assim com o caso do Enem, foi assim com a Anvisa, está sendo assim com o IFAM, por falta de diálogo, falta de deixar o discurso ideológico de lado, e aí a gente tem que contar nos dois casos, nos dois lados, né? Nos dois lados, deixar o discurso ideológico para trás, sentar e conversar de uma maneira que seja mais inteligente, não é nem só técnica, é inteligente. Ontem eu falei aqui, o IFAM vem sendo sucateado há muitos anos, mas agora a gente ouve o discurso de que é o pior orçamento em 10 anos. Mas o orçamento em 2017 também, ele foi contingenciado em quase 80% no total. Então não adianta, o que adianta? Coloca o dinheiro no orçamento, mas não bota o dinheiro lá dentro. Então eles vêm sendo sucateados há muito tempo, e aí fica lá uma meia dúzia de pessoas com um olhar muito forte ideológico sobre essa questão da conservação ou da preservação, e não se avança nessa conversa, nem para um lado nem para o outro. E olha que eu tenho uma visão diferente da sua. Eu acho que tem que preservar, sim. Eu acho que tem algumas coisas que precisam preservar. Eu sou de Diamantina. Eu vim de uma cidade que é bem preservada, bem conservada, mas também preservada. E a gente sabe o tanto que isso tem de importância para o turismo de lá. Diamantina, em 2095, se não me engano, 95, eu acho, ela foi alçada à condição de patrimônio histórico e cultural da humanidade, recebeu muito dinheiro da Unesco, que foi administrado pelo IFAM, foi bem administrado na época, vários imóveis foram recuperados. Eu acho que ninguém deve ter metido a mão, porque realmente o resultado para a cidade foi muito bom, e o resultado para o turismo, depois disso, o turismo explodiu em Diamantina. Chegou a índices muito consideráveis, com boas iniciativas. Então, é só bom diferenciar, né, a conservação. Às vezes alguém está pensando que eu estou falando alguma coisa. A preservação, né, é você manter aquilo ali intocado. Então a gente não está falando aqui de fauna e flora, nós estamos falando especificamente sobre questões culturais, né, lá de patrimônio histórico, artístico e cultural. Isso, patrimônio, obrigado, patrimônio cultural. Então, preservação seria você não tocar. Conservação é você fazer uso daquilo de forma sustentável, né? Então, não estou falando para destruir nada, não, gente. É fazer de uso sustentável, obviamente, colocando na balança, porque as pessoas ali também têm que gerar riqueza, tem que ter emprego também. O ideal
que em cidades, por exemplo, como Diamantina, é que você gera esses empregos a partir do patrimônio histórico, né, do patrimônio cultural. Agora, outras cidades como Pedro Leopoldo, talvez seja necessário colocar numa balança aí. Luiz, bem, eu concordo plenamente com você também nisso, né? Há uma diferença da importância do patrimônio histórico e cultural de Pedro Leopoldo e do Diamantina, sem desmerecer Pedro Leopoldo, pelo amor de Deus, viu, gente? Mas há uma diferença gigantesca entre o que é um patrimônio de um lado e de outro, eu digo até para a cultura do Brasil. E em Pedro Leopoldo, que tinha que sair de lá, nós já falamos aqui, saiu. Exato. Você falou tudo agora. Falou tudo agora. Falou tudo. Um detalhe importante, existem paleontólogos que dizem, inclusive, que o ser humano, o homem da Luzia, os nossos ancestrais, não ocupava nenhum espaço que atingisse a possibilidade de atingir o lençol freático. Eles ocupavam espaços superiores a isso. Portanto, esse argumento é um argumento que não se sustenta. O argumento do ICMBio é um argumento que não se sustenta. Mas isso é uma discussão técnica, não vou entrar nela, é só para botar essa pimenta no vatapá. Mas eu sei que muita gente vai estar dizendo agora, eu conheço a ação daqueles que a cabeça fica mais rápida do que a elaboração do pensamento, e devem estar dizendo assim, esse capitalistazinho, esse liberal, essas coisinhas que eles costumam rotular as pessoas que pensam contra eles. Olha, de antemão eu lhes digo, sem desenvolvimento econômico, não há sustentação do homem sobre o planeta. E não há nenhum outro sistema até agora que mostrou-se mais eficiente para fazer tal desenvolvimento do que o capitalismo. Ele não pode ser antropofágico, mas ele, na sua essência, não há nenhum outro sistema que se demonstra capaz de promover o desenvolvimento social e econômico do homem. Então vamos parar com essa bobagem de demonizar quem dá emprego, de demonizar quem empreende, demonizar quem tem a oportunidade de gerar recurso e capital. Vamos parar com isso. Isso é perda de tempo. É isso aí. Na verdade, Paulo, o que estão dizendo aqui, por exemplo, o nosso ouvinte de todo dia aqui, o Demene, ele está dizendo o seguinte, onerando o emprego, você mata o empregado e o empresário. E no efeito dominó sufoca a economia, joga a galera para a informalidade e isso potencializa ainda mais a flagelação, usa essa expressão, do tecido do emprego. Não há fomento à criação de empregos formais, não se desenvolve a economia, tributa-se sem devolver o serviço de qualidade, cria-se uma economia frágil e insegura para as pessoas e para as instituições. Acho que é um resumo até legal que o nosso ouvinte aqui está trazendo do que a gente está dizendo aqui. E a Denise Vieira está falando que é Paulo para presidente, viu? Paulão presidente. Eu votaria, eu colocaria Citru no meu carro e eu criaria um jingle muito legal para o Paulo Leite. Eu diria o seguinte, peça ao Lucas, por favor, que mande o currículo dele para o Ministério da Economia, porque o resumo que ele fez foi absolutamente procedente. É isso mesmo, assino embaixo. Muito bem. E o Claré, nós vamos pedir agora para alguém elogiar o Claré aí, gente, porque o Alexandre falou assim, o Luiz é sensato até no time que ele escolhe. Eu, de mês em mês, alguém me elogia aqui e agradeço muito. Agora, eu vou pedir para alguém elogiar o Claré, porque fica carente, gente. Eu fico carente. Um abraço para ele. E o pessoal me xinga muito aqui nas redes sociais. Eu fico feliz, eu quero até mandar um abraço para o presidente do Instituto Liberal, lá do Rio de Janeiro, Lucas Berlanza, para mim é um dos maiores historiadores do liberalismo do Brasil. E ele escreveu um livro de Carlos Lacerda, e fala sobre Carlos Lacerda, que foi um personagem excluído da nossa história, colocado como um malvadão, e foi um grande liberal, né, na época do ditador Getúlio Vargas. Então, por que eu estou falando isso? Muitas vezes você é deixar de lado, que o pessoal está te batendo, te xingando, mas você está fazendo o pessoal pensar. Tá bom, se a gente está levando o debate aqui, está fazendo pensar, é isso aí. Ainda bem que ainda podemos pensar no Brasil. Claro, e agora sem sacanagem, eu escuto realmente muita gente que faz essa avaliação. Eu já te falei isso aqui, sem querer ficar jogando confete, mas eu acho que você é uma pessoa extremamente sensata, porque eu e o Paulo, às vezes, a gente dá uma estressada,
a gente dá uma levantada, você está sempre no mesmo tom, calma, você traz as suas opiniões. Isso é legal. Só não me chama de fada sensata, tá? Ou de cruzeirense. O dia que eu tive que sair do corpo foi o dia que o cara falou que você era cruzeirense. Não, mas eu não tenho ódio do Cruzeiro, eu tenho muitos amigos cruzeirenses de verdade. Tenho muitos amigos. Gente, eu tenho irmão flamenguista. Então, assim, não tem problema nenhum com o Cruzeiro, não, gente. Ainda mais agora, que a gente tá totalmente por cima, é muito bom conviver com os cruzeirenses. Olha, é bom lembrar que o nosso querido Claré lembrou de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda que safou-se de um atentado, o famoso atentado da Rua Toneleiro, em 1954, quando morreu o major aviador Rubens Florentino Vaz, que era um segurança de Carlos Lacerda, um companheiro de segurança de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda sofreu esse atentado na Toneleiro, no Rio de Janeiro, na frente do número 180, onde ele morava. Isso é uma parte da história do Brasil. Os radicais que não concordavam com a ação de Carlos Lacerda quiseram calá-lo no tiro. Perfeito. Quase aproveitando que eu falei do Cruzeiro, quero mandar meus parabéns pelo aniversário de um grande cruzeirense hoje. Foi bom ter falado isso. O deputado federal do Novo, né, Lucas Gonzalez, diz que é o maior deputado federal de Brasília, né, tem 2,5 metros. E mandar também um feliz aniversário para uma grande atleticana, que é a ouvidora geral do Estado, Simone Deold também. Muito legal. Lacerda, o Corvo de Guanabara, né, senhores? É uma bela história aí da política brasileira. Gente, eu vou trazer uma outra história aqui para falar nisso, são 7h32 já, senão a gente não consegue nem tratar outro assunto, mas é daquelas histórias para se indignar, Paulo Leite. Prepara o Paulo Pistola aí que eu vou trazer um negócio para você aqui agora. Esse é que a gente gosta. É esse que a gente gosta. Gente, o Grupo Itapemirim divulgou hoje, vejam só, que está utilizando a Aviação Itapemirim, a empresa de transporte rodoviário do grupo, para aumentar as possibilidades de reacomodação dos passageiros, vou abrir um parênteses, os trouxas que tiveram seus voos com a Itapemirim Transportes Aéreos suspensos. Quem está acompanhando o noticiário sabe que na sexta-feira a companhia aérea, a ITA, aquela do avião amarelo, que foi lançada em julho com uma pompa danada, anunciou que estava suspendendo todos os voos em nível nacional. A empresa diz que só os clientes que estejam fora de casa, quer dizer, que já foram para algum lugar, vão ter direito a ser realocados nos ônibus da Itapemirim para voltar para casa. Quem ainda não saiu de casa, mas já comprou a passagem aérea, deve ter os valores reembolsados. O Procon de São Paulo disse que não. Diz que a primeira opção tem que ser a reacomodação dos passageiros da ITA em voos de outras companhias, obviamente, por conta da empresa. Evidentemente por conta da empresa, ou, como opção, o reembolso imediato dos valores para quem está fora de casa, para quem tem casa, enfim, quem comprou passagem. São aí, aparentemente, porque a empresa não divulgou nada, ela só falou que estava suspendendo, aparentemente 50 mil clientes lesados no Brasil inteiro e que estão sem saber o que fazer. A empresa não informou os motivos da suspensão temporária, quais os serviços que foram afetados, por quanto tempo eles vão ficar suspensos, nem quantos passageiros foram prejudicados, nem quais rotas, nem para onde vão, de onde vêm, enfim, falou nada. A ANAC também vai investigar Itapemirim e convocou a empresa a prestar assistência aos clientes que compraram passagem da companhia, o que é óbvio, né? Aliás, eu acho que foi só o que a ANAC fez. E essa história da Itapemirim está levantando uma discussão nacional sobre a utilidade da Agência Nacional de Aviação Civil, que é acusada por muita gente de servir como uma espécie de sindicato patronal para as empresas aéreas. A ANAC permitiu às empresas diminuírem o lanche dentro dos voos, botar aquelas barrinhas de cereal, aqueles biscoitos horrorosos que elas servem, mesmo com passagem mais cara. Permitiu às empresas cobrarem por bagagem, com uma falsa ideia, uma falsa notícia de que o preço da passagem cairia, nunca caiu. Enfim, e eu queria ouvir vocês sobre isso. É justa essa cobrança em cima da ANAC, quando uma empresa faz essa sacanagem com os seus clientes, entra em operação em julho com uma pompa danada, anunciada inclusive pelo governo federal, não é culpa do governo, mas foi anunciada inclusive pelo governo federal como um grande investimento, e de repente larga todo mundo na mão sem explicar por quê 5 meses depois? Bom, eu começo
dizendo que esse é o capítulo obscuro das concessões no Brasil. E isso não só na área da aviação civil. A licitação, por exemplo, para a concessão da administração da BR-040 pela Via 040 é cercada de tantas irregularidades, de tantas falcatruas, mentiras, documentações que foram apresentadas e que não correspondiam à realidade, à saúde financeira da empresa que venceu a licitação. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, disse que tudo foi averiguado da maneira mais correta, mas suspeita-se que o CNPJ utilizado pela Itapemirim, a Transportes Aéreos, era um CNPJ que escondia uma realidade falimentar do grupo. Então, o que está acontecendo agora é vergonhoso por conta disso. O grupo não tinha saúde financeira para candidatar-se a operar, a fazer a operação da aviação civil. E o fez, e tudo indica que há suspeitas muito graves sobre isso, que o fez utilizando-se de um CNPJ falso, ou falso não, um CNPJ que dava a realidade de parte do grupo e não do todo do grupo. E aí, Luiz, eu não vou aqui ficar passando pano para lustrar a incompetência da ANAC, mas nesse caso, e se foi apresentado, houve má fé por parte da empresa. Os técnicos da ANAC analisaram os documentos pedidos e, nesse caso especificamente, pode ser que existam outros desdobramentos que nós não sabemos quais, de conversas de bastidores, de encontros em restaurantes luxuosos de Brasília, que possam ter facilitado a apresentação desse CNPJ. Mas, a rigor, esse CNPJ falso é má fé da própria empresa, que não tinha... Mas a ANAC não deveria fiscalizar. A ANAC foi tão surpreendida quanto os clientes que foram lesados. Eu acho isso absurdo. É uma agência que deveria estar um pouco mais à frente nesses casos, não, Clarel? O que você acha? Olha, eu vou falar o que eu penso, né, a minha opinião prática. Eles apresentaram, me parece, né, gente, a Polícia Federal está investigando, né, tem coisa que a gente não sabe, as coisas virão à tona, mas assim, pelo que a gente já sabe, me parece que a Itapemirim, que é uma empresa cujo dono abriu uma empresa no exterior de 6 bilhões de reais, enquanto fecha aqui no Brasil, me parece que ela é culpada, me parece, por tudo que eu tenho visto, que ela tem culpa no cartório. E aí, não tem como. Se você é um criminoso, se for o caso, não estou afirmando que é, se você é um criminoso e apresenta a documentação e tal, e consegue burlar aquilo ali, infelizmente, o que a ANAC vai fazer, gente? Foi apresentado, tudo foi apresentado ali, tudo foi demonstrado. Eu não sei se vocês lembram, a questão da Vale, né, da barragem lá, apresentaram laudos falsos, né? Mancomunaram com o terceiro lá, enfim, não tem como o Estado, seja através de uma agência de fiscalização, fazer o retrabalho, repetir laudo em todo lugar, senão a gente não vai ter imposto que pare. Imagina se a ANAC tivesse braços para refazer o trabalho todo que eles tiverem que fazer através de contador ou auditoria. Não, aí a gente ia viver para pagar imposto, a gente já vive, né? Então, penso eu que tudo leva... A gente tem que esperar a Polícia Federal, mas tudo leva a crer que é uma questão que não dá para a gente pôr a culpa em governo, não, nem em ANAC, não. Me parece ser uma culpa única e exclusiva, me parece, desse cidadão que abriu uma empresa de 6 bilhões lá fora, enquanto deve 2 bi em impostos aqui. A história de bastidor envolvendo essa conversa toda, o cidadão, você está se referindo ao Sidney Piva, que assumiu o controle da companhia junto com outros 2 executivos, comprando a Itapemirim do seu fundador, da família do fundador, que é o senhor Camilo Cola, que morreu, acho, esse ano, inclusive ano passado, né? Que tinha uma dívida milionária, alguns milhões de reais aí, algumas centenas de milhões de reais de dívida acumulada por muito tempo, muitos anos aí, com problemas de gestão. O senhor Camilo estava idoso já e ainda controlava a companhia. Ele vendeu a companhia por R$1. E dizem que essa venda já foi uma fraude. E a partir daí, não sei como, conseguiram convencer investidores
a botar um Airbus para circular, tendo um monte de rota anunciada no site, que foi o que começou com um Airbus, depois colocaram mais 3 ou 4 aviões que claramente não davam conta, né, de cumprir todas as rotas que foram dadas em concessão para a ITA. Esse senhor que controla a empresa, que agora está sumido aí, não sei nem se tem prisão, acho que não, mas está desaparecido aí da mídia, falou que compraria mais 50 aeronaves até ano que vem, sem dinheiro, sem investidor, no meio de uma pandemia, com restrição de viagens. Era um cenário perfeito para dar errado. É isso que me assusta, que não foi percebido por uma gestão como da Agência Nacional de Aviação Civil, que está dentro do meio. Dizem que os investidores olhavam para esse negócio e já diziam que tinha potencial para dar errado. Só não se esperava que desse errado em tão pouco tempo. Mas, enfim, eu compreendo, né, a posição de vocês, só acho realmente que tinha que ter tido um zelo maior. Não estou botando culpa no governo não, viu, Clara? Indiretamente, eu acho que é de uma agência que deveria tomar conta e que às vezes age como sindicato patronal. Mas isso aí vai cair no que eu falei da Vale, da ANM, lembra? Agência Nacional de Mineração. Sim. Não tem como ela fazer retrabalho, sair repetindo os laudos. A gente vai viver para pagar imposto. Não tem como. Faz sentido sim. Você tem razão. Luiz. Vamos aguardar o que vão trazer de novidade desse caso aí. Diga, Paulo. Um detalhe aqui. O Rogério Menezes, que é um amigo, está dizendo aqui que tem a prima dele, a Isis, que está em São Paulo e não consegue embarcar. Ela saiu de Belo Horizonte com destino ao Recife e não consegue embarcar num voo com passagem paga pela Gol, não consegue embarcar porque, segundo ele, e é só para a gente acrescentar mais uma parte nesse debate, segundo ele, a ANAC estaria obrigando a Gol a abrigar passageiros da Itapemirim e tirando o direito daqueles que compraram as passagens pela Gol. E isso é uma denúncia muito séria. É bizarro, né? Aí é interferir numa empresa privada e mandar a empresa privada resolver o problema de outra empresa. Nunca vi isso na minha vida. Se for verdade, isso é muito sério. É um relato sério, é um relato que preocupa muito esse relato, porque você imagina agora, no período que nós estamos, é a semana em que as pessoas se deslocam para passar o Natal com familiares. Você imagina o transtorno que isso vai gerar e o volume de passagens que a Itapemirim já havia vendido, porque a Itapemirim estava fazendo uma liquidação de preços escandalosa em alguns momentos aí. Então imagina o número de passagens que a Itapemirim vendeu para esse período e como é que vai fazer. Pô, que pena, né? Tudo isso que aconteceu, porque a gente precisa de mais concorrência no Brasil nas companhias aéreas, a gente precisa de muito mais concorrência até para baixar esses preços aí, o negócio tá difícil. Eu vi aqui na coluna do meu amigo Leandro Mazzini, o jornalista Leandro Mazzini, uma coluna na Isto É, no UOL, ele está dizendo que até o Réveillon são 5 mil passageiros que vão ser prejudicados, só até o Réveillon, e mais 40 e poucos mil passageiros que estavam com passagens compradas para os próximos meses e que vão ter que agora correr atrás do seu respectivo direito, né? O que a gente sabe o tempo que demora nesse país. Luiz, olha que escândalo, eu estou vendo aqui. A Itapemirim diz usar transporte rodoviário para reacomodar passageiros. Um voo de Belo Horizonte a Recife, mesmo que tenha uma escala em São Paulo, ou um voo que faz uma conexão em São Paulo para poder pegar o voo da Itapemirim, demoraria de São Paulo a Recife, vamos botar aí um tempo longo, 6 horas, 7 horas. Um ônibus demorará 2 dias e meio a 3. É no mínimo insensata essa solução. É no mínimo bizarra essa solução. E ela meu avô diria... Ela é fora do Código de Defesa do Consumidor. Não, e o meu avô diria, é melhor reunir esses caras e dar-lhes bons tapas na bunda, porque isso é uma afronta ao bom senso. É uma afronta ao bom senso que estão fazendo esses senhores. É por aí. Então, aqui, ó, a Denise está dizendo aqui, Luiz, será que a ANAC não pensou nisso? Acho que ela está falando em relação ao risco, né, da empresa de aparecer do nada com essa ideia megalômana de ter 54 aeronaves em um ano no meio de uma pandemia. Não sei se pensou, enfim. Mas vamos acompanhar os próximos passos aí, vamos ver. O mais importante que tem que ser resolvido é o problema desses passageiros aí que o Paulo relatou, que eu falei aqui, que o Cláudio também falou, e que tem passagem comprada, e muitos passageiros que já estão nos seus destinos, né? Tem que voltar para casa
E é isso aí. Se tiver que voltar de Belo Horizonte para o Recife, é 3 dias dentro de um ônibus. É inacreditável. Imagina uma família, Paulo, 2 crianças, pai e mãe. Não, é inacreditável. Inacreditável. Bom, vamos que vamos. A gente tem uma outra história aqui que eu quero trazer antes do fim do programa. Eu não sei se vocês sabem, vocês estão nos acompanhando aí de casa, o pessoal que nos acompanha aí pela rádio e pela TV, mas existe um volume de 31 toneladas de ouro, avaliadas em quase $1 bilhão. Gente, $1 bilhão, nós estamos falando de quase 6 bilhões de reais. Esse ouro está guardado no Banco da Inglaterra, mas ele pertence ao governo da Venezuela. Isso mesmo, essa fortuna pertence a um país que o povo passa fome, que o povo vive uma crise há mais de 10 anos, né, desde 2010. Esse dinheiro pertence a um povo que foge em massa da ditadura instalada lá por Hugo Chávez, está sendo mantida por Nicolás Maduro. Essa grana toda é disputada na justiça britânica pelo próprio Maduro, presidente do país, e pelo líder da oposição, Juan Guaidó. Pois bem, ontem a justiça britânica deu ganho de causa parcial a Guaidó nessa disputa aí pelo ouro, pelas 31 toneladas de ouro. O que aconteceu? A justiça da Inglaterra afastou Maduro do ouro, do dinheiro, até que a disputa seja resolvida pelo Fórum Comercial da Inglaterra. Guaidó comemorou nas redes sociais e o governo da Venezuela acusa o governo britânico de fraude. Aí me digam se tem cabimento um povo que passa fome e foge do seu país. A Agência de Refugiados das Nações Unidas diz que 5 milhões de venezuelanos já fugiram do país, a maioria para o Brasil e outros países do Caribe, da América Latina, fazem, né, a mais longa, eles usam o termo diáspora, que é um termo que foi usado para os judeus, né, mas a mais longa migração do mundo hoje, mais do que zona de guerra, mais do que a Síria, por exemplo, e o Afeganistão. Tem condição esse dinheiro tá lá sendo disputado por 2 figuras políticas enquanto o povo passa fome? É isso que eu queria ouvir de vocês. Na verdade, eu não acho nem que ele está sendo disputado por 2 figuras políticas. Eu acho que ele está sendo disputado por um ditador vagabundo, socialista, e por alguém que tenha legitimidade para representar a oposição, a liberdade, a democracia, que é o Guaidó. Ele tem essa legitimidade, né? Se você passar para quem é o presidente de fato que está lá dentro, a gente já sabe o que vai acontecer. Vai ficar para os companheiros, né? E nesse ponto é muito importante o Brasil abrir os olhos. Está vindo uma onda de esquerda muito forte. Olha aí o que aconteceu no Chile, gente. Chile é referência na América do Sul. E agora você tinha aí disputando um cara que sim, falava alguma bobagem, mas queria um Estado mais leve, a continuidade daquele Chile pujante, né? Aquele Chile desenvolvimentista. Do outro lado, esse que ganhou, para o NIC, sei lá, depois o Paulo Leite pode falar, que é aumentar impostos já sobre o cobre. Então, vamos tomar cuidado, tá? A esquerda, ela não morreu, não. E eu tô vendo aí pesquisa com o Lula na frente, tá, gente? A gente pode até ficar chateado, achar que o presidente Bolsonaro fala bobagem, coloca as mãos pelos pés, é isso, é aquilo e tal. Mas não tô falando que é ótimo, não. Mas num Bolsonaro e Lula, lembrem-se da Venezuela. Lembrem-se dessa confusão que está acontecendo aí. Lembrem-se do povo passando fome. Porque essa é a linha do Lula e a linha do socialismo. Então vamos tomar muito cuidado, viu, com esse negócio aí, porque está chegando a hora. Eu vou discordar do Claré. Eu acho que o regime socialista é um regime fadado ao fracasso, e nisso eu concordo com ele. Eu só discordo do Claré quando ele é uma mistura muito perigosa, assim como a gente analisa os regimes de direita e pega as exceções ditatoriais dos regimes de direita e quer dizer que todo regime de direita pode ser e esbarrar num processo absolutamente ditatorial, é uma noção generalista você dizer que todo regime socialista vai cometer as atrocidades que um ditador sanguinário, um homem que tem pouquíssima expressão de cidadania, civilidade e humanidade, que é o caso desse senhor Nicolás Maduro, um fanfarrão, um homem que gasta o dinheiro do seu povo em farras, em orgias, em favorecimentos aos seus. Então a gente não pode considerar que todo o regime socialista seja igual. E volto a dizer, o socialismo para mim não é uma forma de regime adequado. Eu já digo de cara, é meu pensamento, respeito os outros, mas no meu pensamento o socialismo não é solução para regime de forma alguma.
Mas o extremo dissabor por que passa o povo venezuelano é porque o socialista de plantão é um facínora, é um idiota, é um incompetente sustentado por mecanismos da esquerda que ficam tentando mantê-lo no poder na Venezuela. Isso não quer dizer que todo modelo socialista seja tão desastroso quanto esse. Embora, vou ressaltar, porque eu já estou ouvindo merda por aí, vou dizer que, muito claramente, eu não considero o socialismo uma boa alternativa para o governo. Mas não consigo fazer... Só um detalhe, né? Nem todo está nesse nível, né, de ditadura, mas está caminhando para. E aí fica a dica aí da leitura que você conhece bem, Paulo, do Farm Animal, a Revolução dos Bichos, do George Orwell. George Orwell. Vale a pena, tá? Vale a pena mesmo. Todo socialismo está caminhando para isso. Alguns ainda não chegaram. O que eu acho é que... O Claré, só uma coisa para esclarecer, que tem algumas pessoas questionando, diz que o Claré diz que Guaidó é legítimo para reconhecer a Inglaterra, ele foi proclamado presidente na Inglaterra, não, a Venezuela, para representar a Venezuela, porque ele é reconhecido por mais de 50 países, inclusive a própria Inglaterra, como presidente legítimo da Venezuela, apesar de não ter poder dentro do país e não viver lá. Mas diga, Paulo. Não, e para finalizar, o que eu acho é que pessoas como esse senhor, Nicolás Maduro, e como o seu antecessor, Hugo Chávez, que pela sua prepotência indicou um poste, e o poste é essa desgraça que está aí, porque Maduro era um poste, Maduro era ninguém na estrutura do regime de Hugo Chávez. Maduro era um Zé Mané, que foi indicado e ganhou essa proporção facínora e ditatorial, que é elogiado por certas pessoas da esquerda brasileira. Aí eu tenho que deixar bem claro, porque muitas pessoas da esquerda brasileira ficam iconizando e idolatrando esse vagabundo chamado Nicolás Maduro. Só lembrando, legitimidade, bem falado aí, viu, Luciano? Ó, na América Latina, Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, todo mundo reconhece o Guaidó. Quem reconhece o esquerdista aí, eu até esqueci o nome, é China, Irã, Cuba, tá bom? Então tem legitimidade, sim. Maduro, não sei. Você falar com o cara, eu não sei, cara. Você falar, cara, esquerdista é foda. A esquerda gosta dele mesmo, é verdade, já foi falado isso aqui, que ele tem, eu vi numa entrevista do Boulos, ele dizer que foi eleito democraticamente. Eu não sei que democraticamente é esse que não pode ter observador internacional. Ideologia, né? Perpetuando indefinidamente, sem nenhum tipo de oposição, nem na mídia e muito menos na política, porque o cara que é oposição lá, ele é caçado e é perseguido, né? A ideologia cega, olha o Che Guevara aí. O Che Guevara matava homossexuais, saia Carena matava homossexuais, todo mundo da esquerda, Che Guevara e tal. Não, e só 5 segundos, para dizer o seguinte, ontem eu falei claramente sobre isso. A idiotice negacionista da direita e essa cegueira da esquerda em proteger tudo que acha que é deles, se parecem muito, são fundamentalistas radicais, extremos e chatos e que comprometem toda a possibilidade de desenvolvimento do país e do mundo do cidadão. Esse aqui é o problema. Muito bem, só para a gente terminar o nosso programa de hoje aqui, então, trazer uma participação do Flávio aqui, que me lembrou da Amoma, que é um site que apareceu antigamente prometendo passagem barata e tudo mais, e deixou todo mundo na mão, o pessoal aí a rodo no Brasil inteiro ficou no prejuízo, porque o site vendeu um monte de passagem, um monte de reserva de hotel, fechou as portas e não deu dinheiro para ninguém. Ele acha que é isso que vai acontecer com os clientes da Ita. Gente, boa noite para vocês. Aqui é porque não ouviram o Claré, porque o Claré fala que não existe almoço sem de graça. O Claré sempre fala isso. No freelance. O pessoal está aqui no chat também, um abraço para todo mundo que nos acompanha. Boa noite a todos. Hoje o nosso 98 Talks se encerrou sempre com o oferecimento da nossa Distribuir Higiene. Você acessa distribuirhigiene.com.br. Quem está na Rede Mais fica com o Jornal da Record. Quem está na 98 fica com o Arena, com o nosso Everton Guimarães. Um abraço para vocês. Até amanhã, às 7 da Luiz. Termina aqui 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.